Bora falar sobre o São Paulo com duas boas notícias. Tricolor, depois de vencer o Botafogo, teve duas preocupações. Situações físicas de Enzo e Wendel, os dois laterais esquerdos do São Paulo. O Enzo saiu sentindo o tornozelo e o Wendel reclamava de um desconforto na coxa. Ambos passaram por exames nesta segunda-feira e devem ter condição de jogo para quinta-feira, confronto decisivo do São Paulo contra a LDU em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Os exames no Enzo apresentaram apenas um trauma no tornozelo esquerdo. O próprio técnico Hernan Crespo já havia meio que cravado que o Enzo Dias estaria no campo para a partida de quinta-feira. Em relação ao Wendel, não há lesão muscular no adutor da coxa, apenas um edema. E a tendência é que ele também consiga ficar à disposição. Com isso, o São Paulo vai ganhando peças importantes. Marcos Antônio e Arboleda, que são titulares absolutos e que vinham no processo de recuperação, ganharam bons minutos na partida contra o Botafogo e também se colocaram à disposição. Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar não devem ficar prontos para a partida de ida. No melhor dos cenários, o trio ficaria à disposição para o jogo da volta, marcado para outra quinta-feira. As chances de Oscar e Luiz Gustavo estarem nesse jogo são menores do que as de Lucas Moura. Ferreira segue como dúvida, sentiu um desconforto e não enfrentou o Botafogo. Já Luciano, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estará à disposição de Hernan Crespo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada, eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbis. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, o jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. Hora de falar sobre Hernan Crespo, que está fazendo mágica à frente do São Paulo e não há exagero nessa afirmação. Tricolor do Zubeldia, que corria risco de rebaixamento, deu lugar a um São Paulo que está vivíssimo na briga por vaga em Libertadores da América. Mesmo com todos os problemas médicos que o São Paulo sempre tem, com vendas de atletas e poucas contratações. Na vitória contra o Botafogo por 1-0, nesse domingo, no Morumbi, o Tricolor chegou a fazer grande segundo tempo. E a vitória foi absolutamente justa. São 7 vitórias em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de pontos no Brasileiro como mandante é perfeito. 5 jogos e 5 vitórias o São Paulo bateu, com o Crespo no banco de reservas. O Corinthians, o Fluminense, o Vitória, o Galo e o Botafogo, 10 gols marcados, 1 gol sofrido. Com a lembrança de que o São Paulo não vencia Atlético e Botafogo desde 2020, são 5 anos de tabu encerrados para cada um desses jogos. No Campeonato Brasileiro, o Crespo, desde que assumiu o São Paulo, tem o segundo maior número de vitórias no período. São 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No total, somando também a participação em Libertadores e Copa do Brasil, o Crespo soma 8 vitórias, com 4 empates e 3 derrotas. O único ponto negativo nessa passagem do Crespo é a eliminação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que está muito na conta daquela expulsão com 3 minutos de jogo do Rafael. Importante contar que o Crespo, na entrevista coletiva depois da vitória contra o Botafogo, assegurou que não teve participação ou influência na contratação do Rigoni. Não é a informação que eu tenho. Ele também foi perguntado sobre o jogo da quinta-feira contra a LDU na altitude de Quito. Se há uma preocupação em relação aos dois laterais que se machucaram. O Enzo Dias, que saiu como titular, sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e o Wendel reclamou de um desconforto muscular.
Na entrevista coletiva, o Crespo assegurou que o Enzo vai jogar a partida em Quito, ainda que não se tenha o resultado dos exames, por entender que o argentino não fugiria de um jogo importante como esse. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: que nota você dá para Hernan Crespo até aqui? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre uma compra no São Paulo, mas para 2026. O tricolor já sabe que terá a obrigação de ficar em definitivo com o Enzo Dias, lateral esquerdo argentino que veio por empréstimo do River Plate. É que o jogador já alcançou 41 partidas e o contrato de empréstimo previa a obrigação de compra por 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 800 mil reais se ele ficasse ou disputasse 50% dos jogos. Para efeito de contabilidade, cada jogo era contabilizado a partir do momento em que ele atuasse por pelo menos 45 minutos. Vale a lembrança de que o São Paulo já tem 10% do lateral e vai passar a ter 50% dos direitos econômicos. A tendência é que essa venda seja casada, isso porque Galopo, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao River Plate, ainda não bateu a meta de jogos, mas tem sido super utilizado por Marcelo Gajardo. 24 partidas, 6 gols e uma assistência, inclusive na última rodada, vitória por 2-1 contra o Estudiantes, o Galopo foi titular e marcou um dos gols. Negociação do Galopo mais cara do que a do Enzo Dias, o que vai assegurar lucro para o São Paulo. Ficou combinado entre São Paulo e River que se o Galopo ficar em definitivo vai custar 3 milhões e 600 mil dólares. Estamos falando de uma sobra de 1 milhão e 600 mil. Ou seja, São Paulo cede em definitivo o Galopo, fica com Enzo Dias e ainda embolsa mais algo próximo a 2 milhões de dólares. 1 milhão e 600 mil, a gente está falando de algo na casa dos 8 milhões de reais. Só para justificar ou explicar de vez. O Galopo ainda não bateu a meta, mas tudo se encaminha para isso. Jogador que inclusive deve ser peça importante para os confrontos entre River Plate e Palmeiras, marcados para a Libertadores da América nas quartas de final e que começam na próxima quarta-feira. A saideira sobre o tricolor: Ferreira, atacante do São Paulo, está fora do confronto contra o Botafogo, marcado para esse domingo. Ele sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa e passou a ser dúvida também para a partida da próxima semana contra a LDU na Libertadores da América. Quero falar agora sobre Marcos Leonardo, informação exclusiva. O centroavante de 22 anos de idade, que quase foi parar no São Paulo, está completamente descartado do tricolor, ainda que ele vá à justiça. Nessa sexta-feira, o Al Hilal informou a Liga Saudita sobre a inscrição dos seus atletas. E, de fato, Marcos Leonardo e Renan Lodge ficaram de fora da relação. A partir de agora, o Marcos Leonardo e seu empresário Fernando Brito vão debater e discutir se vale a pena ou não ir à FIFA para pedir a rescisão do contrato. E a jurisprudência: existem outros casos de atletas que não foram inscritos no Campeonato Saudita e conseguiram a rescisão do seu contrato. Ainda que essa seja a posição tomada pelo jogador e por seu agente, Marcos Leonardo não reforçará o São Paulo. Ele entende que, ficando livre no mercado, precisará buscar um outro tipo e modelo de negociação. A ideia, por exemplo, é fechar com um time grande do futebol europeu. Nicola, mas então por que ele decidiu vir por empréstimo ao São Paulo e o negócio só não aconteceu por causa do Al Hilal? Era algo muito específico daquele momento. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato com o time saudita e não seria usado no campeonato local. Até por isso, pintou a proposta do São Paulo, time do coração dele, para que ele pudesse momentaneamente, durante 4 meses, atuar pelo tricolor, sonhando com o título da Libertadores e também com uma valorização que pudesse o levar para a seleção brasileira. Marcos Leonardo usa muito o exemplo do Caio Jorge, alguém que não conseguiu performar na Europa e que veio ao Brasil e, jogando bem pelo Cruzeiro, foi chamado pela seleção. Marcos Leonardo foi bem no Benfica e foi melhor ainda no Al Hilal, tanto que foi artilheiro da Copa do Mundo de Clubes e o principal goleador do time na primeira temporada. A questão é que lá os caras querem grife e contrataram Darwin Núñez, centroavante da seleção uruguaia e ex-jogador do Liverpool. Até por isso Marcos Leonardo perdeu espaço. Se ele conseguir na justiça a rescisão do seu contrato, a ideia vai ser buscar um contrato longo e com um clube grande do futebol europeu. A chance de voltar ao Brasil está praticamente descartada. Isso não faz parte do projeto de carreira do atleta, que viria ao Brasil pro São Paulo especificamente por esse período de empréstimo na janela. Sem essa possibilidade, agora ele discute os próximos passos e vai aguardar uma posição do Al Hilal. O time saudita pretende dar um reajuste salarial para ele? Tem alguma promessa a fazer de empréstimo a partir de janeiro? Tudo isso vai ser debatido ao longo da próxima semana. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.